Oi, galera, tudo bem? Antes de começar a aula, eu queria parabenizá-los. A aula de ontem foi ótima, vocês participaram, foi muito boa. Parabéns, viu? Que continue sempre assim. E, para começar a aula de hoje, eu vou precisar que vocês peguem a apostila na página 187, tá bom? Então, lá na página 187, eu vou precisar da apostila, lápis e borracha, mais nada. Então, pega lá. Se você ainda não tá com a página certa, tudo certinho aí, pausa o vídeo um pouquinho, pega e depois volta, certo? Foi? Pegou? Então vamos começar. A aula de hoje ela é sobre princípio de contagem. Princípio de contagem nada mais é do que a associação de coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia. Um cálculo que nós acabamos fazendo de cabeça e nem percebemos, tá bom? Antes de eu ir para o exemplo da apostila, eu quero fazer com vocês esse exemplo aqui. Desse exemplo, ele vai ser a combinação de quadradinhos e bolinhas. Eu tenho que combinar um quadradinho e uma bolinha, um quadradinho e uma bolinha, um quadradinho e uma bolinha, sem repetir as cores, certo? Vamos lá? Então, prestem atenção aqui, ó. Nesse exemplo, nós temos quadradinhos e bolinhas coloridos. Se eu quiser combinar os quadradinhos e as bolinhas, dependendo das cores, eu terei que organizá-los. Existem várias formas de organizar. Uma delas é a organização por tabela. Então, eu vou ter uma tabela com a quantidade de casas que eu tenho das minhas opções. Nesse caso, eu tenho 2 quadrados e 2 bolinhas. Então, a minha tabela tem 2 e 2, certo? Então, por quê? Porque é uma opção para o quadrado verde e outra para o quadrado amarelo. Uma para o azul e outra para o vermelho. Então, o que é o princípio de contagem? É eu agora pegar e ir combinando esses quadradinhos, que eu vou querer um quadrado e uma bolinha de cores diferentes, e ver a quantidade que eu consigo organizar desses quadrados e essas bolinhas. Então, por exemplo, o verde com o azul. Um quadradinho verde com uma bolinha azul. Eu posso fazer o quadradinho verde com a bolinha vermelha também. Então, o quadradinho verde com a bolinha vermelha. Já coloquei todas as opções do quadradinho verde, né? O verde pode ser com a bolinha azul ou com a bolinha vermelha. Agora, eu vou fazer o quadradinho lá amarelo. O quadradinho amarelo, ele pode ser, então, quadradinho amarelo, quadradinho amarelo. Ele pode ser com a bolinha azul ou com a bolinha vermelha. Então, a partir do princípio de contagem, eu consigo organizar 2 quadrados coloridos e 2 bolinhas coloridas de 4 formas diferentes, porque, ó, 1, 2, 3, 4 maneiras diferentes, tendo nenhuma repetida, não tenho nada repetido aqui, ó. É um verde com azul, um verde com vermelho, amarelo com azul, amarelo com vermelho, certo? Outra forma é o diagrama de árvores. O que é o diagrama de árvores? Eu vou escolher primeiro o que eu vou trabalhar. Por exemplo, eu vou pegar agora os quadrados. Então, eu tenho o quadrado amarelo, quadrado vermelho. E vou colocar na frente dele as opções. Então, pode ser o amarelo com o azul e pode ser o verde com o azul. Ou eu posso fazer o amarelo com vermelho e o verde com vermelho. Depois disso, é só colocar os amarelos. Então, amarelo aqui e amarelo aqui. Como é a mesma ideia, o mesmo exercício, só mudei a forma de fazer, vocês vão perceber o quê? Ó, que eu tenho novamente 4 opções. Azul com amarelo, vermelho com amarelo, azul com verde, vermelho com verde. Então, o princípio de contagem é algo que às vezes nós fazemos no nosso dia a dia, só que a gente nem percebe, é algo automático pra gente, certo? Vamos agora ao exemplo da apostila. Lá na apostila que eu pedi para vocês deixarem aberto a página 187, nós vamos ver o seguinte, acompanhem junto comigo. Luquinha passará o fim de semana na casa de Theo e está escolhendo as roupas que vai levar. As imagens a seguir apresentam as diferentes maneiras de registrar essas combinações. Elas nos ajudam a organizar elementos que possam contar o número de possibilidades com maior facilidade. Observe. Então, é o que eu falei, ele vai contar o número de possibilidades que eu tenho de realizar algo. Então, olha lá o diagrama de árvores. Então, o que acontece? Luquinha escolheu duas calças e 3 camisas diferentes. Utilizando o diagrama de árvore, lembra que eu falei para vocês? Eu coloco lá
as 2 calças e depois eu vou combinando as possíveis camisas. Então aqui, ó, a calça vermelha pode ser com a camisa listrada, pode ser com a camisa rosa, pode ser com a verde. E a azul são as mesmas combinações da de cima. Então a azul pode ser com a listrada, pode ser com a rosa, pode ser com a verde. Então nesse caso, como eu aumentei aqui, porque antes eram 2 bolinhas e 2 quadradinhos, agora não, agora eu coloquei a mais, eu coloquei 3 camisetas. Então agora o exercício trouxe 3 camisetas, então ele aumentou o número de possibilidades. Automaticamente, se eu aumentei o número de camisetas, se eu aumentei o número de opções, ele vai aumentar o número de possibilidades também. Então eu vou ter 6 possibilidades diferentes de organizar 2 calças e 3 camisetas. A outra maneira que eu tinha explicado para vocês é a da tabela, que é aquela. Lembra que a tabela que a gente fez, ela era 2 e 2? Aqui eu não seria 2, porque são 2 calças, só que ao invés de 2 bolinhas, nós temos 3 camisetas, então eu teria que fazer mais uma divisória, mais uma coluna. Então, mas a ideia é a mesma: vermelho com listrado, vermelho com rosa, vermelho com verde. Azul com listrado, azul com rosa, azul com verde. Percebem? A quantidade é a mesma: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só são maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, tá bom? Então, quantas combinações diferentes Luquinha poderá fazer? Isso mesmo, 6 combinações. Qual dos dois tipos de registro vocês preferem e por quê? Essa pergunta é pessoal, não vou mostrar para vocês a resposta. Então, eu vou esperar na quarta-feira, nós temos nossa aula online no Meet, daí vocês vão me responder, tá bom? Então, gente, pega a tarefa certinho que eu vou colocar no sistema para que vocês façam. Bom final de semana, até quarta-feira. Tchau, tchau.